Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você que está conectado conosco aqui agora na nossa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e nós vamos iniciar aqui a nossa aula da igreja de Sardes, carta de Apocalipse, capítulo 3, né? A carta à igreja de Sardes, do versículo 1 até o versículo 6. Nós vamos fazer a leitura, vamos revisar algumas coisas aqui que nós já vimos na aula passada, fortalecer outras aqui e preparar aqui a nossa leitura para a próxima igreja, que é Filadélfia, a sexta igreja, ali a sexta carta às 7 igrejas, que é Filadélfia. Amém? Então, esta manhã, nós vamos dar a introdução, está aprofundando na igreja de Sardes e dar uma pequena introdução na igreja de Filadélfia. Amém? Então, vamos ler a carta à igreja de Sardes, para nós relembrarmos aqui algumas coisas, alguns pontos importantes. Então, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 1 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer, será revestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus ele possa revelar para nós o propósito dessa carta para as nossas vidas como igreja do Senhor. Esse é o estudo que estamos fazendo aqui, junto com o livro de John Stott, né? O que Cristo pensa da igreja. Por falar nisso, essa parte da carta que fala da repreensão à igreja de Sardes, né? Nós vemos ali Cristo dando uma das mais severas repreensões das 7 igrejas. Então, depois de Laodiceia, Sardes é que recebe uma das cartas mais duras, uma advertência, uma das mais severas que o Senhor Jesus Cristo dá ali às suas igrejas, né, que estão espalhadas na Ásia, hoje a região conhecida como Turquia. Né? Então, o problema da igreja de Sardes era, sem dúvida nenhuma, a sua fé que estava morrendo. Né? Lembram que quando nós estudamos as 7 igrejas, nós vimos lá em Éfeso, Éfeso, Tiatira, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes agora, e para a próxima nós vamos ver Filadélfia. Então nós vemos que cada igreja tem uma palavra ali, segundo o estudo aqui do John Stott, que define ali o que a igreja precisava, o que aquela igreja mais precisava. Por exemplo, Éfeso precisava resgatar o seu primeiro amor. Então a palavra-chave da igreja de Éfeso é amor. A igreja de Esmirna, ela estava para passar um grande sofrimento, e Jesus prepara a igreja de Esmirna, então, para passar por esse sofrimento. Então a palavra-chave da igreja de Esmirna é sofrimento. A igreja em Tiatira é uma igreja que estava ali precisando combater a mentira de Satanás que estava se infiltrando na igreja. Então, a igreja de Tiatira, na verdade ali, a igreja de Tiatira, ela estava combatendo ali a promiscuidade, né? A promiscuidade e o culto idólatra das igrejas. Então, a palavra-chave ali é santidade. E a igreja de Pérgamo, que fica um pouquinho antes ali de Tiatira, né? Eu pulei aqui a igreja de Pérgamo. Na verdade, Pérgamo é antes de Tiatira. Pérgamo que estava combatendo a mentira de Satanás, e então a palavra-chave de Pérgamo é verdade. Então, nós temos ali Éfeso, amor, Esmirna, sofrimento, Pérgamo,
verdade. Tiatira, santidade. E agora a palavra-chave que define aqui o que mais a igreja de Sardes precisava é realidade. A igreja de Sardes precisava se situar na sua verdadeira realidade. Ou seja, a igreja de Sardes era uma igreja que vivia de aparências. Era uma igreja que aparentava estar viva, mas na verdade o Senhor Jesus Cristo disse que ela estava morta. As suas obras não eram perfeitas, não eram completas, ou seja, isso diz que a igreja de Sardes provavelmente começava a fazer as obras, ia muito bem, mas não conseguia concluir talvez nenhuma delas, ou fazia de uma forma, muitas vezes, de qualquer maneira, né? Relaxadamente. Então a palavra do Senhor nos orienta, né? E nos adverte, ai daquele que fizer a obra relaxadamente, de uma qualquer maneira, né? Então o Senhor Jesus Cristo tem um zelo pela vida da igreja. E isso também nos mostra que as obras, elas são evidências de uma fé sadia, de uma fé viva, de uma fé que está tudo bem. E aqui, na realidade da igreja de Sardes, nós vemos que a fé deles estava comprometida. Por quê? Porque a evidência de uma fé sadia não existia. Ou seja, a evidência são as obras da fé. As obras é que vão dizer, né, de que fé nós participamos. É o que diz a carta de Tiago, né? Nós vemos lá na carta de Tiago, vamos pegar aqui certinho o versículo, abram comigo lá na carta de Tiago, capítulo 1 de Tiago. Deixa eu pegar aqui. Capítulo 2, perdão. Capítulo 2, versículo 14 até o 26, diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e o estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então, nós vemos aqui que as obras são a verdadeira evidência de uma fé salvífica, uma fé que salva. Se você é salvo pela fé, você vai demonstrar isso pelos frutos dessa fé, que são as obras, né? As obras na sua vida vão testificar a fé que você tem. No caso de Sardes aqui, nós entendemos aqui que o primeiro problema que aparece é no versículo 1, né? Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ou seja, você tem a aparência de que está tudo bem. Você tem a aparência de quem vive uma fé verdadeira, mas na verdade a sua fé está morta. Então nós temos que atentar para a carta da igreja de Sardes, porque nós entendemos que cada uma dessas igrejas são fases em que a igreja cristã ela pode passar, né? Então nós temos que olhar para essas cartas e nos apoderar dessas palavras para testificarmos uma fé verdadeira, genuína, através das obras delas. Então, nós vemos nos outros casos das outras igrejas, Jesus elogiando as obras. Ele elogia as obras de Éfeso, ele elogia as obras de Esmina, ele elogia as obras de Tiatira. Ele também faz uma menção ali às obras de Pérgamo, mas nós vemos aqui que a primeira coisa que Jesus reprova na igreja de Sardes justamente são as obras. E também vemos aqui que no versículo 2, uma recomendação que o Senhor Jesus Cristo faz. Seja vigilante, vigia
em todas essas coisas. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Ou seja, confirma aí, deixa as coisas se assentarem, deixa as coisas desenvolverem, né? O que está para morrer, deixa morrer e se preocupa com aquilo que você pode salvar, né? Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, termina logo com essas obras incompletas, imperfeitas e começa tudo de novo. Seja vigilante. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que temos recebido e ouvido? A palavra de Deus. É ela que vai reger as nossas ações, é ela que vai nos controlar para retomarmos aqui as verdadeiras evidências de uma fé genuína. Guarda-o e arrepende-te. Então, essa é a recomendação que o Senhor Jesus Cristo faz à igreja de Sardes e a nós também. Podemos identificar aqui, nesse texto, a importância da vigilância com a nossa vida espiritual. Se algo não vai bem, se nós estamos tendo uma fé razoável, uma fé sem comprometimento com as coisas, devemos atentar e abrir os nossos olhos. Né? Quando as coisas assim, aquela falta de desejo de você estar na igreja, aquela falta de desejo, de vontade de você orar, de você ler, estudar a palavra de Deus, aquela falta de vontade que você tem em relação às coisas do reino, para falar de Jesus para uma pessoa, você às vezes demora, ou então você nem fala nada, fica quieto, ou você é aquele crente agente secreto, que as pessoas nem sabem que você é um cristão, as pessoas nem sabem que você é um discípulo de Jesus, você não fala nada a respeito disso, você tem a aparência de que está tudo bem, mas na verdade você é um cadáver espiritual, você está morto espiritualmente e você precisa ressuscitar. E só aquele que ressuscitou é que pode te dar a vida eterna e pode fazer com que você ressuscite aí da sua vida devocional, da sua vida espiritual. A vida devocional da humanidade, ela deve ser levada em conta. A vida devocional do cristão, ela deve ser vigiada. Ela deve estar em perfeitas condições, saudável, uma vida saudável, né? Quando você está com a sua saúde física abalada, o seu corpo dá sinais de que algo não vai bem. Você tem febres, você sente tontura, dores, né? Algumas partes do seu corpo começam a doer, você sente calafrios, você não está bem. Então, o seu corpo vai dar sinais. Mesma coisa é a sua vida espiritual. Sua vida espiritual vai começar a dar sinais de que as coisas não vão bem. Se você já não tem mais aquele desejo de estar com os irmãos, se você não tem mais aquele desejo de estar na igreja, de estar ali junto, orando, ou então você sozinho em casa, ou com a família, você não tem mais prazer, não sente mais vontade em ler a palavra do Senhor, em orar e buscar a presença dele. Então isso são sinais de que a sua vida espiritual precisa ali morrer de vez para então ressuscitar, né? Então o Senhor Jesus Cristo é bem enfático nisso, ele deixa bem claro aqui qual que é a orientação que a igreja deve fazer, deve se atentar para a sua realidade, vigiar e ver realmente se há coerência na sua vida espiritual, se há coerência na sua vida devocional, né? Mas também tem em Sardes, aí vem um elogio, depois de toda essa repreensão que o Senhor Jesus Cristo diz, depois, olha, se você não vigiar, eu vou vir como um ladrão, vou pegar você de surpresa, uma hora em que você não espera, justamente para pegar você ali no erro, no pecado, para pegar você ali na sua falha, não vigiando, para realmente ali ver que as coisas têm que mudar, né? Virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei, e será tarde demais para se arrepender. Não, nós não podemos deixar essa hora passar. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e Jesus agora volta a sua carta para essas pessoas. Ele volta as suas palavras para essas pessoas, ó, que não contaminaram suas vestes, comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso.
E o que ele está falando aqui é para a igreja procurar essas pessoas que não contaminaram, ou seja, que as suas vestes ainda estão brancas, que a sua fé ainda tem evidências de que ela está viva. Então, procurar essas pessoas dentro da igreja, que eram poucas já, né? Já eram bem menor, o número é bem menor aqui, né? Alguns textos aqui dizem que não é algumas, mas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. E realmente eram poucas pessoas que ainda estavam firmes com a sua fé viva e eficaz ali. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. A certeza, a verdadeira realidade espiritual que Deus quer para todo mundo aqui é essa, é que você seja salvo, de que você tenha vestes brancas, de que o seu nome jamais seja riscado do livro da vida. E essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Esse é o desejo que ele tem para a sua igreja. Então ele dá uma chacoalhada aqui na igreja de Sardes para ver se ela acorda, se ela desperta deste sono mortal aqui, esse sono espiritual. Muitas vezes a igreja se encontra nessa situação e ela precisa levar um chacoalhão de Deus para acordar. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Sabe, a igreja de Sardes muitas vezes estava preocupada em ser conhecida na sociedade, em ser conhecida ali na cidade de Sardes, que tinha fama já de ter sido muito grande, muito imponente há tempos atrás. A cidade de Sardes, ela era conhecida ali, né, por ser capital, ter sido capital do reino da Lídia. Né? Havia ali o rei Creso, que governava este reino da Lídia, e a cidade de Sardes era a capital desse reino. Era uma cidade, e esse rei era muito famoso porque ele tinha uma grande quantidade de ouro, era uma cidade rica, era um povo rico. Né? Então veio os persas, dominaram, vieram os macedônios, dominaram sobre o reino da Lídia, depois veio Alexandre o Grande, depois veio Ciro persa e dominou sobre eles ali e arrebentaram com a cidade. Não bastasse isso, veio um terremoto ali em 17 depois de Cristo e arrasou com a cidade inteira. Tanto é que o Império Romano por 5 anos não cobrou impostos para eles poderem reconstruir a cidade. E é claro, ela nunca foi mais a mesma. Ela nunca foi com aquela opulência que ela ostentava em tempos atrás. Ela ficou grande, mas não com a glória do passado. E muitas vezes a igreja de Sardes estava envolvida em tantas coisas ali e começou a se preocupar demais com a opinião dos outros, ou seja, com a aparência de estar bem. Né? Por isso Jesus Cristo reprova as suas obras. Por quê? Porque era uma igreja fora da realidade. Era uma igreja que não estava se preocupando com a realidade que realmente interessa, que é a realidade espiritual. John Stott diz aqui no seu estudo, então, que a realidade é a palavra-chave desta igreja, e era uma carta crítica para que a igreja acordasse e despertasse para a sua verdadeira realidade, arrependesse, voltasse para Deus, voltasse a ter uma fé genuína, uma fé viva, e testificando isso através das obras verdadeiras, perfeitas, completas aos olhos do Senhor. Então, são maneiras que nós temos de transformar a nossa vida. Sardes era um cemitério espiritual. Sardes era uma igreja que tinha as suas obras mortas. Né? Era uma igreja cheia de hipócritas, que viviam de aparência, que se preocupavam apenas com a aparência, salvo alguns poucos que não contaminaram suas vestes. Né? Então o remédio que o Senhor Jesus Cristo propõe, e aqui eu vou colocar o estudo do John Stott, ele diz assim: o que poderia fazer uma igreja morta como aquela de Sardes? O Jesus ressurreto dirige a ela uma série de ordens imediatas, ou seja, quais são os passos aqui para a igreja poder ressuscitar ou acordar aí desse sono mortal, né? Então ele começa ali: esteja atento. Então a primeira ordem que o Senhor Jesus Cristo dá é: esteja atento, né? Vigia, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Né? Então fortaleça essa gente aí antes que eles morram. Fortaleça esses aí através da sã doutrina, através
da demonstração, da exortação para caminhar no caminho justo, santo, apertado, reto, difícil, mas santo, bom, né? Então, confirma essas pessoas de volta, traz essas pessoas para caminhar junto com você. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Então vamos lá. Aqui estão 5 imperativos breves e secos do Senhor Jesus Cristo, ou seja, diretamente na veia ali, no núcleo do problema. Esteja atento, é o primeiro. Fortaleça o que resta, é o segundo. Lembre-se, lembrar daquilo que a gente recebeu, a palavra de Deus, a sã doutrina. Obedeça o que diz a palavra, obedeça o que sai da minha boca, diz o Senhor Jesus. Arrependa-se, o arrependimento sempre é o caminho de volta para Deus. Se você está longe de Jesus, o arrependimento é o primeiro passo para voltar para Ele, né? Estas ordens dividem-se em 2 partes. A igreja de Sardes é primeiro instruída a estar atenta e fortalecer o que resta, e em seguida a lembrar-se da sua herança, obedecer e arrepender-se. Então, essas são as ordens do Senhor Jesus Cristo, né, ao pequeno rebanho que estava ali, né, daquela cidade. Então, fortalecer o que resta, né, estar atento, e para que eles possam mostrar ali as suas obras perfeitas diante de Deus. Vestes brancas, né? A recompensa prometida por Cristo. Aqui a gente encerrar o nosso estudo da carta de Sardes. Quais são as recompensas ali? Então nós temos as vestes brancas, né? Nós temos a garantia de que o nosso nome não será arriscado no livro da vida, o livro de Deus, né? O livro da vida. Nós temos também ali a menção do seu nome ao Senhor Todo-Poderoso. Quem vai falar de você para Deus Todo-Poderoso? Deus Pai, Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo falando a seu respeito, né? É o que ele diz ali, né? Ao que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, Jesus Cristo dá a recompensa. Olha, a verdadeira recompensa é essa. É eu falar de você para meu Pai. É eu confessar você diante de Deus Todo-Poderoso e dos seus anjos. E não você ter boa fama aí só na cidade de Sardes. Aí nessas pessoas que não estão nem aí para você. Você tem que se preocupar com aquilo que Deus pensa, o que Cristo pensa de você, não o que a sociedade te julga, o que a sociedade acha que você é ou que deveria ser. Nós devemos ser instruídos pela palavra e guardar aquilo que estamos recebendo em nosso coração. Bom, esse foi o estudo da igreja de Sardes, né? E agora quero aqui dar uma pequena introdução ali à carta de Filadélfia, né? Nós vamos observar ali que a 6ª carta é a carta à igreja de Filadélfia. Nós vamos ler aqui a carta, né? E eu vou falar um pouco da cidade da Filadélfia, né? Que é a antiga Aleshir, que é a antiga Filadélfia, né? Hoje ela é chamada de, essa cidade de Filadélfia ainda existe, só que não com esse nome, é Aleshir, né? Na Turquia, e ela é a antiga Filadélfia, né? Essa cidade está lá, as ruínas, tem muitas ruínas na cidade de Aleshir, que era da antiga Filadélfia, e nós vamos ver alguma coisa aqui da cidade, algumas características aqui marcantes, importantes ali, que dão alguns detalhes adicionais ali na carta de Filadélfia. A carta à igreja de Filadélfia é uma carta assim bem sucinta, bem clara, ela não é muito curta nem muito longa, mas ela é uma carta que vai diretamente ali, realmente naquilo que a igreja precisa. A igreja de Filadélfia, muitas vezes, ela é passada para nós, é ensinada como a igreja modelo das 7 igrejas, a igreja perfeita ali é a Filadélfia. É a igreja que não recebeu nenhuma repreensão, né, aparentemente não recebeu nenhuma repreensão. Mas nós vamos ler a carta aqui e nós vamos ler atentamente e você vai ver que ela não recebe realmente nenhuma repreensão assim
como Sardes recebeu uma severa repreensão, mas ela recebe sim uma advertência do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos prestar atenção aqui qual é essa advertência que a igreja de Filadélfia recebeu. Ela não era uma igreja assim 100% modelo, né? Então o Senhor Jesus Cristo fala algumas características aqui da igreja, como ele fala de todas as outras, e nós vamos notar aqui alguns pontos em Filadélfia que o Senhor Jesus Cristo gostaria que ela melhorasse. Então, ela também recebe algumas advertências. Não recebe assim uma repreensão dura, seca, direto na veia, assim, né? Uma cajadada bem na testa, como o Sardes recebeu. Não, ela recebe ali uma advertência, um sinal de que, olha, dá para melhorar isso aqui, tem que melhorar isso aqui, ok? Vamos ler então a carta à igreja de Filadélfia, capítulo 3 também de Apocalipse, do versículo 7 até o 13, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Bom, a cidade de Filadélfia, ela estava situada ali a mais ou menos 45 quilômetros a sudeste de Sardes. Então é a próxima cidade, depois de Sardes, Filadélfia. Ela era a próxima cidade que o mensageiro alcançaria em sua rota circular ali pelas 7 igrejas da Ásia. Como Sardes, ela estava situada na fértil região da Lídia. Também ali pertencia à província do antigo reino da Lídia. E era dominada pelo monte Tómulus. Né? Havia um monte imponente ali naquela região chamado Tómulus. Ficava às margens do rio Cogamos, um afluente insignificante do rio Hermus. A região era perigosamente vulcânica. Né? O antigo historiador Estrabo chamava Filadélfia de uma cidade de terremotos. Nós vemos ali que não era uma cidade assim, talvez muito bonita, né? E tantos terremotos que havia naquela região, por ser uma região vulcânica, provavelmente a cidade foi chacoalhada violentamente durante muito tempo. Né? E nós vemos ali também que tremores de terra eram frequentemente tinham levado muitos antigos habitantes a deixar a cidade em busca de lugar mais seguro, ou seja, não era uma cidade muito populosa. O violento terremoto de 17 depois de Cristo que destruiu Sardes, devastou Sardes e quase destruiu completamente Filadélfia também. Atingiu também Filadélfia, né? Então nós vamos ver aqui algumas características. A cidade era uma cidade pequena, não era uma cidade como as outras, com rotas de comércio, muito forte, né, na área comercial, assim, não era muito forte também ali na questão ali de ser uma cidade de presença política ou de importância política, mas era uma cidade que era pequena, mas a igreja do Senhor também estava presente nessa pequena cidade. E talvez era uma pequena igreja, como o Senhor Jesus Cristo disse, que ela tinha a pequena força. Ela, mesmo com essa pequena força, ela guardou a palavra e não negou o nome de Cristo. Então aqui Jesus dá um elogio à igreja, né? Ele fala, olha, vocês são uma igreja pequenininha, fraquinha, de pouca força, pouca influência, pouca
digamos assim, oportunidade na cidade. Mas o Senhor Jesus Cristo fala que ele deu uma oportunidade à igreja de Filadélfia. Ele abriu uma porta a qual ninguém poderia fechar. Então nós vamos ver aqui, né, no próximo estudo, nossa próxima aula, mais detalhes aí sobre a igreja de Filadélfia. E espero que você tenha gostado, esteja acompanhando as aulas, está gostando das nossas aulas, deixa o seu comentário aqui embaixo no vídeo, né? Dá um curtir ali no nosso vídeo da Escola Dominical. Essa aula foi gravada justamente para que você possa se situar aqui também. A gente fez uma pequena revisão aqui, né? Do que do que estamos estudando. E espero que você esteja acompanhando nossas aulas e deixa sua pergunta, seu comentário, entre em contato conosco, né? Muitas vezes nós fazemos também aulas pelo Google Meet, então quando não temos a oportunidade de fazer pelo Google Meet, gravamos a aula para que você não perca nenhum conteúdo aqui. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Logo mais à noite nós estaremos no culto online. Esse domingo não teremos culto presencial, né? Mas teremos um culto online, né, às 18 horas da igreja, através do Facebook. Então, clica lá na página do Facebook da nossa igreja e fica sintonizado lá, ligado lá, para você poder participar do nosso culto online, trazendo uma palavra abençoadora para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.